Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abra os céus e derrame bênçãos abundantes em nome de Jesus sobre a tua vida e estenda sobre todo o teu lar, em nome de Jesus Cristo. É uma alegria estar com vocês aqui, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos ler hoje a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso de número 17, dando sequência à leitura que nós temos feito. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer por esse dia, porque pela tua graça nós estamos aqui. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, para andarmos no teu caminho, fazermos a tua vontade, em nome de Jesus, não nos desviando nem para a esquerda e nem para a direita. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, lembrando só você que hoje, 19 horas, nós temos o culto. Você é o nosso convidado, venha celebrar ao Senhor, venha se alimentar também da mesa que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Aqui nesse texto que nós vamos ler agora, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, Paulo vai trazer mais alguns conselhos a respeito dos presbíteros. E é importante nós lembrarmos que Paulo havia dado a Timóteo uma relação de critérios que deveriam ser atendidos pelos presbíteros, senão eles não poderiam ser presbíteros. Qual era a função daqueles critérios? Ser irrepreensível, marido de uma só mulher. O objetivo é aqueles que não cumprirem esses requisitos não podem ser ordenados presbíteros. E aqui Paulo vai continuar falando sobre isso, amém? Então ele começa dizendo, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Veja, aqui não está dizendo que aquele que preside bem deve receber o dobro de honorários, você sabe, isso significa o salário, o pagamento, a honra do que os outros, mas que ele deve ser reconhecido por presidir bem a congregação, ser um bom presbítero, amém? E ele continua ali ainda dizendo com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, aqueles que se afadigavam na palavra e no ensino, principalmente, deveriam receber uma honra dobrada, deveriam ser reconhecidos pela igreja. É isso que Paulo está ensinando aqui. Amém? E Paulo também está ensinando porque nós não podemos esquecer que em determinado momento ele ensina também que nós devemos honrar aqueles que o Senhor constituiu para pastorear as nossas vidas, para que os façam com alegria e não com sofrimento como um peso. Amém? Então ele diz aqui sobre esses que se afadigavam do ensino e da palavra, que eles deveriam ser honrados pela igreja, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário, confirmando que aqui ele está de fato falando do salário, dos honorários que o presbítero, e principalmente aquele que cuidava com amor, com zelo da igreja e se dedicava ao ensino da palavra, a palavra, eles deveriam ser reconhecidos pela igreja. Porque como é importante, nós precisamos compreender isso, como é importante nós termos na igreja presbíteros que andam na palavra de Deus. Por que Paulo passa uma lista de critérios a Timóteo que nós lemos nesta mesma epístola e estamos agora vendo que aqueles que são dedicados deveriam receber honorários dobrados? Porque, veja, o presbítero ele é um modelo para a igreja, ele tem que ser um exemplo para a igreja. Então, se o presbítero, que deve ser um homem, por exemplo, um homem de uma só esposa, ele tem duas, as pessoas que estão ali naquela congregação, naquela igreja, vão ser levadas a pensar que se o presbítero tem duas esposas, ele também pode ter duas esposas. Vou estender um pouco mais isso,
O presbítero, de repente, ele não é alguém que cuida das suas atitudes ou das palavras, daquilo que ele fala, e ele se torna repreensível, ele não é irrepreensível. Então, o que as pessoas vão pensar, os irmãos vão pensar, além do mau testemunho para os de fora, aqueles que estão dentro da igreja vão olhar para o padrão daquele presbítero e vão achar que se eles estiverem vivendo essa vida repreensível, que pode ser repreendida por palavras, por atitudes, eles também podem. Se eles estão vivendo que são os presbíteros, por que eu não posso? Então esse é o padrão que a palavra de Deus estabelece para os presbíteros. Ele então diz, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então nenhuma denúncia contra presbíteros poderia ser feita se não houvessem 2 ou 3 testemunhas validando aquilo do qual o acusavam. E ele então diz, quanto aos que vivem no pecado, então ele está dizendo, já aqueles presbíteros que não estão atendendo aqueles critérios de como deve ser a vida de um homem de Deus, de um presbítero na igreja. Normalmente eles eram anciãos, eram pessoas mais velhas. Então ele diz, repreende-os na presença de todos. Então nós aprendemos aqui que se nós seguirmos aquele modelo dado por Paulo mesmo, que primeiro você deve ir até aquele pecador, o que pecou, repreendê-lo, depois se ele não te atender, levar 2 ou 3 testemunhas, repreendê-lo, e se ele assim não atender, deve expor a igreja e apresentar à igreja o caso, para que ele, diz aqui, ó, para que os demais também temam. Ou seja, para que isso não se torne um padrão dentro da igreja, que é exatamente isso. O presbítero vive em pecado. O que vai acontecer? Os outros presbíteros e a própria igreja vai achar que pode viver em pecado também e que está tudo bem. E que está tudo bem. Assim não, sendo repreendido, vai haver o quê? Temor. Então essa é a função da repreensão. A função da repreensão, primeiro, não é destruir a pessoa, é direcionar e mostrar para a igreja que aquele não é o padrão de Cristo, não é o padrão da palavra de Deus. Amém? 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, porque nós temos aqueles anjos que seguiram Satanás, amém? Que guardes este conselho, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. O que significa isso aqui? Amados, que há uma, vamos dizer assim, uma função de todo homem de Deus. Vamos supor que eu estou aqui junto com alguém que é muito meu amigo, mas se ele se tornar repreensível, eu não posso agir com parcialidade. É isso que ele está dizendo. Que ele deveria guardar estes conselhos e que ele não podia agir com parcialidade. Ah, esse é meu amigo, né? Ele vai lá na minha casa, eu vou na casa dele, então aqui nós resolvemos entre nós. Não. O padrão de Deus é o mesmo para todos, não pode haver parcialidade, assim como não há acepção também da parte de Deus. Deus nos julga de forma igual, justo como justo, injusto como injusto. Amém? Dizendo ainda mais, ele continua no versículo 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Olha só um outro conselho aqui, para que Timóteo, como responsável pela igreja em Éfeso, não ordenasse presbíteros de forma precipitada, não ordenasse diáconos, diaconisas de forma precipitada, eles deveriam ser avaliados, se atendem todos aqueles critérios. E ele então continua, a imposição de mãos é como uma identificação e também para abençoar e ordenar para o ministério, amém? Não te tornes cúmplice de pecados de outrem, ou seja, se você concordar, se você impor as mãos, se você ordenar um presbítero que não atende aqueles critérios, você vai se tornar cúmplice dos seus pecados. Então ele está dizendo que há tanto uma responsabilidade do próprio presbítero, mas também daquele que ordena o presbítero. Porque depois, como esse presbítero ele é um modelo, ele é um exemplo para a igreja, se ele for um mau exemplo e influenciar a igreja, a responsabilidade vai ser daquele que o ordenou. Amém? Também. Amém? Conserva-te a ti mesmo puro.
Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Amados, por que Paulo fala isso para Timóteo? Porque possivelmente Timóteo tinha um voto de não beber vinho, não tomar vinho, mas inclusive porque era um dos critérios estabelecidos lá para os presbíteros. Então Timóteo não queria quebrar isso e deixar de ser um modelo, um exemplo para a igreja. Mas Paulo está dizendo aqui para ele colocar um pouco de vinho junto da água, porque o vinho, por causa da fermentação, ele funcionava como algo que purifica aquela água contaminada, porque a água era muito contaminada na época, ela não era uma água pura, era uma água contaminada, e que quando se colocava um pouquinho de vinho nela, ela então eliminava boa parte dos contaminantes, vamos dizer assim, amém? E ele então também diz, e das tuas por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Enfermidades que a gente sabe, elas são decorrentes, principalmente, nós vemos isso, né, se ouvia isso há muitos anos atrás no Brasil, da água, da falta de saneamento básico, água e esgoto, né, a gente sabe disso. Então, esse vinho na água era justamente para limpar essa água, tornar ela um pouco menos contaminada. Versículo 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Então, veja, esse período de avaliação, por isso que deveria ser estabelecido um período de avaliação para os presbíteros, para os diáconos, para ver se de fato eles atendiam aqueles critérios e se de fato eles viviam aquilo que aparentemente eles mostravam. Então ele diz, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que outros só se manifestam mais tarde. Então dizendo que a luz revela tudo que está nas trevas, e que as pessoas então deveriam ser, os presbíteros e diáconos, diaconis deveriam ser provados para ver se de fato eles estavam aptos para o ministério. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Aqui ele está falando sobre frutos, que aquele que é uma boa árvore dá bons frutos e se manifesta já em vida, pelos frutos que ele produz, pelas boas obras. E aquele que é uma árvore ruim, amém? Aquele que não está ali se alimentando de Cristo, da seiva de Cristo, não é um ramo enxertado na videira, ele vai produzir frutos ruins, frutos condizentes com o seu coração, que não tem Cristo. Então diz aqui que esses frutos ruins também não vão se ocultar, eles vão aparecer. Por isso que eu sempre costumo dizer, observe os sinais, veja os detalhes, amém? Nós vemos que há um rigor muito grande dado por Paulo a Timóteo quanto ao padrão do presbítero, do diácono, das diaconisas. Então, se há um padrão e está registrado na palavra, nós devemos seguir este padrão e não podemos aceitar menos do que o padrão bíblico. Amém? Temos que viver o padrão bíblico, em nome de Jesus, porque nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Eu acho, eu penso, é meu amigo, é minha amiga, eu conheço o coração daquela pessoa. Não, tem que atender os critérios da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te dar toda a honra e toda a glória, queremos louvar o teu nome de todo o nosso coração. Vem, Senhor, abençoar as nossas vidas. Primeiro, Senhor, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas transgressões, nós nos rendemos aos teus pés. Nós nos humilhamos diante de ti. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo seja derramado nesta manhã, neste dia, sobre todos, sobre cada família aqui representada. Que haja salvação nos lares. Em nome de Jesus, nós declaramos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, pelos olhos da fé, eu posso ver aquilo que ainda os olhos físicos não podem, mas os olhos da fé podem. Podem ver a transformação, a salvação, a cura, o milagre, por meio do nome de Jesus Cristo. Jesus, nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz e se entregou por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Abençoa o teu povo, abençoa esse dia, abençoa cada família aqui representada. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, que Deus te abençoe até a noite, às 19 horas. Se você não deu like, dê like, compartilhe e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós sabemos o quanto é importante e oramos por todos. Deus te abençoe e tenha um bom dia.